Inicia nesse momento mais um programa Unsere Familien, aqui na Vale TV, sobre a nossa história teuto-gaúcha, nossa história teuto-brasileira. Temos a alegria de ter conosco hoje, novamente, o Padre Inácio Spohr, jesuíta, que é autor de quase 30 obras sobre a Companhia de Jesus, ao mesmo tempo sobre esse atendimento que os jesuítas deram, que foi preponderante para o desenvolvimento das nossas comunidades, da parte religiosa, educacional, cultural, aqui de boa parte do nosso estado e depois do nosso país. Então, o Padre Inácio Spohr vem hoje para contar para nós mais sobre São José do Hortêncio e o início e o desenvolvimento desta comunidade, desta paróquia. Padre Inácio. Um prazer muito grande, Felipe, por este momento poder colaborar neste programa, né, de conhecimento, né, dos nossos jesuítas que vieram aqui para o Rio Grande do Sul em meados do século XIX e continuam até hoje. Então, eu faço isso com muito gosto, procurando colaborar para o conhecimento e resgate desta história. Padre Inácio, a gente já abordou isso nessas, inclusive, entrevistas nossas anteriores, mas se o senhor pudesse dar mais uma palhinha para nós, porque quem olhar só esse de São José do Hortêncio, um pouco sobre essa chegada dos padres jesuítas aqui, que inicialmente se deslocam para Dois Irmãos e para a Picada dos Portugueses, depois São José do Hortêncio. Começamos com a história dos jesuítas que foram expulsos da Argentina em 1841 pelo ditador Rosas. Eram 13 jesuítas, então foram para Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro o internúncio pediu para que fosse aqui para o Rio Grande do Sul, porque estava em andamento a Revolução Farroupilha, e a igreja aqui no Rio Grande do Sul estava muito abandonada mesmo. Então vieram aqui para o sul para serem missionários. Porém, a embarcação praticamente naufragou, mas não chegou a naufragar, quando o vapor estava vindo para Rio Grande, então tiveram que retornar até Ilha do Desterro. Ilha do Desterro é a atual Florianópolis. De Florianópolis a Porto Alegre vieram caminhando, atravessando banhados, morros, picadas as mais diversas, enquanto isso também estavam dando catequese para as populações ribeirinhas. Até chegar então em Porto Alegre em 1842. Foram muito bem recebidos em Porto Alegre pelo cura, não era ainda diocese, mas numa paróquia. Foram bem acolhidos e depois do logo disseram, vamos fazer um trabalho de pregação de missões. E de fato, então, foram se espalhando pelo Rio Grande do Sul para pregar missões em diversos lugares. E uns anos depois deram então também missões aqui na região alemã, 1844, em São Leopoldo, e também as colônias alemãs, então eram São José do Hortêncio, Dois Irmãos e outras Picares, Ivoti e tal, né? Só que Ivoti não se chamava Ivoti, era Bom Jardim. E neste contato, em 1854, claro, o povo não conhecia a língua, que eles falavam muito mal, era o espanhol e o português falavam muito mal. E vice-versa, os alemães não entendiam a língua dos padres, os padres não entendiam a língua dos alemães. Foi assim que então esses jesuítas pediram a Roma para que o superior geral mandasse jesuítas de língua alemã. Porém, este pedido demorou vários anos a ser atendido. Somente em 1849 vieram então, os primeiros 3 jesuítas de língua alemã, não eram alemães. Então eram 2 padres e um irmão. Então vieram em agosto de 1849. Então se dirigiram a essa região aqui. Então um superior espanhol então, mandou então para que eles fossem para essas bandas.
Então, claro, começaram uma maior pobreza, então eram dificuldades muito grandes, eram estradas não havia, tudo no meio dos matos, a pobreza, tudo cheio de mato, poucas povoações, modo que as dificuldades eram muito, muito grandes. Mas, como não, em nome de Deus, vieram aqui para pregar missões. E, Padre Inácio, eu não me recordo agora, porque são vários autores que tratam isso, provavelmente até o Padre Lutherbeck é um dos primeiros que registra como o povo era muito devoto e por isso também esses jesuítas espanhóis sentiram isso e fizeram essa solicitação para que na Europa viesse esses religiosos de fala alemã. Então, um povo, como o senhor bem disse, muito humilde, porque não tinham mais nada na Europa, assim, financeiramente, vieram para cá, construíram comunidades e ajudaram muito essas comunidades religiosas, essas paróquias a erguer, né, a construir essas casas paroquiais, estas igrejas. Sim, foi um trabalho realmente começar praticamente do zero. Por exemplo, as casas eram de barro e revestidas com varas de madeira. Nesse sentido, eram as casas. E o telhado, muitas vezes, era de tabuinha, né? Chamado Schindeln em alemão, né? Ou então era de folhas, qualquer modo para poder acolher, abrigar as famílias. Com o tempo, com o desenvolvimento, o crescimento das famílias eram, em geral, muito numerosas e com a sua fé, crença em Deus, o amor a Deus Nosso Senhor, fez com que eles se encontrassem, então, em torno de uma capelinha, que também com os próprios recursos construíam a sua capelinha, a sua igreja, onde aos domingos então faziam o seu culto, alguém da comunidade que sabia pouco mais, né, de leitura, ou então tinha mais compreensão, né, dos textos, para poder então explicar, dar um pouco, né, de atendimento às famílias da região. E assim, com o tempo, foram então nascendo também as escolas, como também as igrejas ou capelas, construção também de cemitérios para as comunidades, assim por diante. Foi um trabalho assim, muito lento, mas sempre aquela fé, a fé cristã, fez com que eles então se encontrassem para rezar, para cantar, era um outro elemento cultural muito importante dessas famílias alemãs, era o canto. Então, nesse sentido, belos corais que foram surgindo nas comunidades. E, como já disse, também eram famílias numerosas, fez então com que as comunidades crescessem cada vez mais. E com o tempo também perceberam que as famílias que eram muito pobres lá na Alemanha, com o tempo se tornaram praticamente gente rica, modo de dizer rico, né? Porque tinham lá, por exemplo... Acesso a alimento, tinham seu alimento, tinham o seu cavalo, tinham sua mula para transporte, tinham sua bota, tinham seu poncho, e assim por diante. Modo que com o tempo foram tendo seus melhores recursos para uma vida aqui nessas comunidades. O padre que mais trabalhou em São José do Hortêncio, o nome de Hortêncio vem de um morador português, porque chamava-se Ricardo dos Portugueses, era portugueser Strais. E então se tornou o nome São José do Hortêncio, portanto, padroeiro era São José, esposo, né, da Virgem Maria, e São José é um padroeiro. E esse padre que atendeu chamava-se, padre jesuíta, João Sedlak. É um jesuíta da região da Tchecoslováquia, da região lá da Europa Oriental. E ele se dedicou realmente de corpo e alma a essa população muito, muito pobre. Por meio de catequese, de visitas às famílias, sobretudo aos pobres, aos doentes, procurando também, no começo ele morava numa casa de família, na casa do professor. 2 anos depois é que então teve a sua casa canônica, casa paroquial. E ele trabalhou durante 14 anos como pároco. Depois continuou mais ainda vários anos como coadjutor. Infelizmente, ele também sofreu muitas acusações, calúnias de gente malévola. Eram também de gente maçônica ou então de origem protestante, que então não queriam saber de padre, sofreu muito. Faziam muitas críticas através da imprensa e também, outros meios. Mas como eles não, o padre, como a sua humildade foi acolhendo isso, e então fez com que aos poucos esses mal-estar fosse sendo... Foi então se desfazendo, diminuindo cada vez mais. E graças também à presença de um outro padre que veio ajudar, prestar seu serviço a esta comunidade de São José do Hortêncio. Aliás, é interessante lembrar que São José do Hortêncio, a maior
parte das famílias eram católicas. A parte que outras comunidades, por exemplo, de Estância Velha ou então de Ivoti, eram protestantes. A parte que em São José do Hortêncio a maioria eram católicos muito fervorosos. Padre Inácio, também reforçar aqui, tem um determinado trecho que vocês destacam, o senhor destaca assim, a paróquia abrangia praticamente toda a bacia do Rio Caí, penetrando seus afluentes até a borda do Planalto, sobre o qual localizava o Campo dos Bugres, e a igreja matriz estava em São José do Hortêncio, mas numerosas comunidades eram atendidas, né, essas picadas, aí bem interioranas, inclusive. Se o senhor pudesse nos contar sobre a dimensão dessa paróquia e desse atendimento dos padres de Hortêncio para esse interior. Certo. Bom, em primeiro lugar, lembrar que São José do Hortêncio se tornou paróquia por um decreto da Assembleia Provincial. Isso era o império, né, que, portanto, sustentava as igrejas e párocos. Pertencia à paróquia de Santana do Rio dos Sinos. Isto é hoje é a paróquia de Capela de Santana. Isso. E em 1848, portanto, se tornou paróquia independente. Essa paróquia, como Felipe lembrou agora, é realmente uma paróquia muito extensa, que hoje abrange uma porção de paróquias. Montenegro, São Sebastião do Caí, Tupandi, Bom Princípio, Alto Feliz, Harmonia, São Vendelino, portanto, toda uma região aí do Vale do Rio Caí, que pertencia, portanto, a essa paróquia de São José do Hortêncio. E São José do Hortêncio, a partir daí, também ia até Nova Petrópolis. Pode imaginar a distância a percorrer até Nova Petrópolis. Um padre que foi também o sucessor do padre Sedlak, foi o padre Miguel Kellner. Esse padre Miguel Kellner, que depois se tornou também o primeiro reitor do Colégio Conceição em São Leopoldo, foi pároco. Esse padre Miguel Kellner foi pedido para que ele fosse atender os alemães e descendentes de alemães em Santa Cruz do Sul. Pode imaginar tudo ao lombo do burro, ou então do cavalo. Mas ia de Hortêncio para Santa Cruz do Sul? Santa Cruz, uma vez ao ano ia para lá. Foram dias e dias em cima do lombo do burro, né? Sim. Então, cada vez ia lá, ficava 1, 2, 3 meses lá em Santa Cruz do Sul, voltava, até mais tarde, uns anos depois, então foi designado outro padre para ser então o pároco lá, foi o padre José Stuir. Então, nesse sentido, esse trabalho, né, de atendimento para uma abrangência disso. Verdadeiros missionários, naquela pobreza, mas com todo amor, né? E sempre para procurar corresponder também com os seus deveres religiosos. Rezar o breviário, cada dia o breviário, o terço e outras orações, né? Aquela fidelidade, aquela constância, mas mostra como não. Deus confiou esta missão para ele, está procurando levar isso adiante. Tem um outro detalhe interessante aqui que vocês escrevem, também o padre, seu colega que fez o prefácio, o padre Inácio Schmitz, que os jesuítas sobre a paróquia, que incluía, além do padre, um irmão coadjutor, que administrava a residência, né, a alimentação, cuidava da alimentação, das vestes, da limpeza da horta, do vinhedo e dos animais de transporte e consumo. Constava também um adolescente ou um guri, filho de um morador, que também ajudava os religiosos. Então, o senhor também pudesse destacar como que funcionava essa administração da paróquia, da casa dos padres, né? Porque havia também toda uma organização, uma logística para a paróquia. Exato. Quer dizer, era uma verdadeira comunidade religiosa pequena, 3, 4, se muito, né? Para uma paróquia onde estava funcionando um pároco, então seu auxiliar, como também então um irmão jesuíta encarregado dessa parte, né, da casa. Isso vai fazer com que a casa funcionasse, que tivesse cozinha, tivesse também a horta, jardim. Então o irmão era encarregado também, né, da igreja, puxar o sino nas horas, né, do Ângelus, de manhã, ao meio-dia, no final da tarde. Então, esse irmão também tinha que cuidar dos cavalos ou dos burros, né, para o padre poder atender aos diversos chamados e poder se deslocar para as mais diversas comunidades. Esse era o trabalho, portanto, do irmão. Portanto, tinha que cuidar, zelar por essas coisas
materiais. Mas, claro, faz parte da própria missão. Porque o padre, claro, tinha que cuidar da parte mais religiosa, mas essa parte de sustento, de manutenção, né, como a igreja sempre, sem essa infraestrutura, o padre ficava só pela metade, né? E, portanto, contava com essa presença de um irmão. É interessante lembrar um irmão, jesuíta alemão, irmão Francisco Ruhkamp. Esse irmão Francisco Ruhkamp estava trabalhando em São José do Hortêncio. E, numa certa ocasião, acompanhou um padre aqui até São Leopoldo, no lombo do cavalo, né? Sim. E, ao voltar para São José do Hortêncio, antes de Ivoti, ele sofreu uma queda do cavalo. Por quê? O cavalo se assustou, caiu, ficou preso com a perna no estribo. Foi arrastado pelo cavalo não sei quantos metros. E esse acidente, ele sofreu muitíssimo, até que fosse atendido e estava remetido muito mal, e já no outro dia também faleceu. Foi o primeiro irmão jesuíta, e aliás também primeiro de todos os jesuítas alemães a morrer aqui, né? E foi sepultado então lá em Ivoti. Mas ele era propriamente da comunidade de São José do Hortêncio. Isso aconteceu em 1871. Foi nesse primeiro baque, né, para a missão dos jesuítas aqui nessa região. Interessante também outro caso. Quando aconteceu uma celebração muito importante, um jubileu, como aconteceu, por exemplo, nos 25 anos de pontificado do Papa Pio IX. Em 1871, celebrou 25 anos de Papa. Então, todas as paróquias fizeram uma grande festa em homenagem a ele. Claro, com tribo, com pregações e celebrações as mais diversas. E para poder homenagear isso, o que eles fizeram, entre outras coisas? Na igreja lá de São José do Hortêncio, os homens então, vieram com as suas espingardas, então naquela mesma hora soltavam tiros de espingarda. E outro, eu não com foguete, que não tinha, né? Sim, então era tiro de espingarda. Usava-se o que tinha à disposição. Isso aconteceu em outros lugares, a mesma coisa, né? Na paróquia de Dois Irmãos também, tiro de espingarda para lembrar a festa, né? Porque tinha uma celebração importante lá na paróquia. Né? É uma questão também que o senhor destaca, né? Formas na época de até revigorar a religiosidade também era a participação da comunidade nas associações, confrarias, Sagrado Coração de Jesus, apostolado de oração de Maria, de São José. Então, essa participação das pessoas e também daqueles cujos filhos também foram até muitas filhas que se tornaram religiosas franciscanas aqui por São Leopoldo e famílias que enviaram seus filhos ao seminário no Parissi também para a vida religiosa. Sim, foram muitas dessas associações que os jesuítas fizeram questão de implantar na paróquia para a formação cristã dos paroquianos, das famílias. Então, tinha, por exemplo, a associação, né, do Apostolado da Oração, o Movimento Apostolado da Oração, a Congregação Mariana, como teve também, e a Congregação Mariana. Uma para as moças, outra para os moços, é separado. Depois também, em alguns lugares tem uma associação São José para a manutenção, não é mais de qualquer finalidade, mas tinha essas várias associações e elas tinham sua organização, seus encontros, suas reuniões, como também suas festividades. E, por exemplo, do canto. Em muitos lugares funcionava o coral, por exemplo, o coral Santa Cecília, que em muitas paróquias se implantou e teve uma função muito importante também para o culto divino, né? Sim. E, por exemplo, também para a construção da própria igreja de São José, aliás, não falamos ainda dessa construção da igreja de São José, lá de Hortêncio. Esta construção levou uma porção de anos. Em 1875, essa igreja foi concluída. Interessante, o arquiteto foi o mesmo que construiu a igreja da Conceição de São Leopoldo, o Grünewald, Johann Grünewald. Então deu essa assistência, mas no mais tinha um outro irmão que no dia a dia os acompanhava os pedreiros na construção. Claro, a comunidade não tinha recursos suficientes para a construção. Então era necessário pedir muitas esmolas, promover festividades, etc, etc.
E ao mesmo tempo que ajudou a não se tornar tão caro assim, foi um irmão jesuíta chamado João Egloff, que construiu muitos altares, inclusive esse altar maior que está lá na igreja São José do Hortêncio, foi construído também por este irmão João, este Egloff, realmente um grande artista, como essas obras estão ainda hoje para nos lembrar esta presença. Então, esta inauguração da igreja aconteceu em 1882, portanto, vários anos depois da chegada dos jesuítas, foi inaugurada essa igreja imponente, bonita, que está lá ainda hoje, né? Como já disse, o arquiteto era então esse Grünewald. Interessante, Padre Inácio, porque vários jesuítas, até o senhor destacou já numa das suas falas a importância também dos irmãos jesuítas, né, e que ajudavam, auxiliavam na casa paroquial, mas que também, como o senhor falou deste agora há pouco, ajudavam construindo altares, pintando, fazendo marcenaria, vidros, né, tendo esse envolvimento para, digamos assim, a ornamentação, para a beleza dessas capelas, dessas igrejas. Sim, essa presença sobre esse aspecto como carpinteiros, marceneiros, pintores, pedreiros, vários deles realmente se destacaram nesse trabalho. Mas também vários irmãos eram professores. Tinha as escolas paroquiais, e muitas delas, por exemplo, também em São José do Hortêncio, tinha escola paroquial. E com o tempo, para poder ajudar também na formação das meninas, pediram às irmãs Catarinas, as irmãs da congregação Santa Catarina de Alexandria, e essas foram convidadas, de fato, foram para lá em 1904. Foram lá para desenvolver esse trabalho da formação das crianças, das meninas, lá em São José do Hortêncio. E também, para parte da igreja, foram encomendados 3 sinos da Alemanha. E quando esses sinos vieram, então foram colocados lá no alto das torres, lá da torre da igreja matriz, e no dia da inauguração, claro, novamente aquela grande festa. Essa aconteceu em 1884, que é a inauguração desses 3 sinos. Olha que isso tudo também teve um custo alto para a comunidade, mas, em todo caso, mostra, porque a gente entender um pouco como é que essas comunidades conseguiram ter dinheiro para poder isso? Acontece que na época não tinha nem televisão, nem luz elétrica, nem carro, nem telefone. Por isso, então, as comunidades estão voltadas para onde? Para Deus. Como diz, não, para Deus, o primeiro lugar, o melhor de tudo que a gente tem é para isso. Por isso, então, as famílias, com os recursos que tinham, mas muito generosos, muito abertos e sensíveis a essa realidade, né, da fé cristã, católica, fez então com que elas tivessem essas igrejas, estão aí nesse sentido, para ser um centro, né, de oração, de culto, de encontro da comunidade. Padre Inácio, se o senhor pudesse destacar também, de fato, assim, São José do Hortêncio foi um celeiro de vocações, de padres, de bispos, de freiras, de irmãos, de diversas ordens religiosas também, né, que deram a sua contribuição a esse estado, esse país afora. Sim. Como muitas dessas paróquias no Vale do Rio Caí, como também dos Sinos, São José do Hortêncio também, nessas famílias, brotaram muitas dessas vocações. Então, por exemplo, para ser padres, então, vários desses meninos então foram para Pareci Novo, inicialmente, quando funcionou o seminário lá. Depois, esse seminário se transferiu para São Leopoldo. Então, foram muitos desses para o seminário de São Leopoldo. Ou então para outros lugares, como de várias congregações. Também a mesma coisa aconteceu com irmãs. Várias dessas meninas, moças lá de São José do Hortêncio, então foram para diversos lugares, entraram nas congregações religiosas. E com o tempo da sua formação, então, prestaram seus serviços à igreja ou então à sociedade, dentro da sua formação que eles receberam. Assim, nós tivemos, então, vários jesuítas, de fato, padres e irmãos, oriundos desta paróquia de São José. Mostra que o trabalho desenvolvido lá pelos jesuítas, lá naquele século XIX, que ficaram trabalhando mais de 50 anos, né, mostra que deu bons frutos, graças a Deus. E assim também em outros lugares, quer dizer,
A partir de onde? Uma catequese realmente muito sólida, profunda. É interessante destacar que na paróquia de São José do Hortêncio, ou ao menos eu encontrei isso no arquivo provincial em Porto Alegre, onde li todos esses dados, há um livro com registro dos sermões que os padres davam nas missas. Estes sermões, há todo um tema que era desenvolvido ao longo do ano. Por exemplo, sobre os mandamentos. Um primeiro domingo, vamos supor, mandamento do amor a Deus. Ou então sobre a graça, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o céu, sobre o Papa e assim por diante. Isso está registrado. Está registrado, está registrado. Então, era tal dia, nessa comunidade, quem é o padre, qual é o tema e assim por diante. Então, o sermão não era de 10 minutos. Quantas ocasiões o sermão era mínimo, era meia hora. E, certamente, isso ajudou a ter uma base, uma raiz cristã para tantas famílias da região. Obrigado, Padre Inácio, pela sua colaboração novamente aqui. Aliás, somente queria concluir dizendo que esta paróquia foi entregue à Diocese em 1911. 1911 foi, portanto, e qual é o motivo? Da falta de jesuítas para atender outras realidades que estavam se abrindo por aqui. Então, eu agradeço. Obrigado, Padre Inácio. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui no Unser e Família, na Vale TV. Continuem nos acompanhando também no Facebook, no Instagram, no nosso projeto, no nosso programa Unser e Família.